Boa noite. Agradecido aos que têm precedido, tanto aos que já me precediram. Sem dúvida, a sinodalidade é um espírito que se concretiza nas estruturas. E algumas já existem, como já acaba de falar Rafael. Aqui em Venezuela temos feito o concílio plenário e eu gostaria de falar sobre essa experiência, porque realmente tem sido assim. Eu vou compartilhar, então, com vocês essa experiência que eu tive como secretário-geral do Concílio Plenário de Venezuela, no tempo que durou. Me é pedido que comparta esse concílio plenário de Venezuela, que ha sido uma grande experiência. E tem sido uma grande experiência sinodal. Eu agradeço aos organizadores desse seminário, precisamente porque podemos conhecer e valorizar um caminho que é percorrido a igreja em Venezuela. A palavra sínodo foram utilizadas indistintamente ao largo da história. O Código de Direito Canônico diferencia essas categorias. Os concílios particulares, que podem ser plenário ou provincial, o concílio econômico, e, por outra, o sínodo dos bispos e o sínodo diocesano. E isso implica no caráter prepositivo, propositivo. Termina em proposições, em propostas apresentadas ao Papa para sua promulgação ou septação. O sínodo, os concílios fazem reuniões de vários bispos, são deliberativos. Depois de reconhecimento do Papa, são vinculadas. Os concílios exigem um caminho sinodal, que se refere à corresponsabilidade e à participação de todo o povo de Deus na vida e na missão da igreja. A sinodalidade é um espírito de ecologia que se manifesta em todas as instâncias de participação da igreja, paróquias, zonas pastorais, dioceses, províncias eclesiásticas, regiões, até chegar à Igreja Universal. Se trata da participação do povo de Deus no processo de discernimento e decisão. Os concílios são expressão da comunhão entre os bispos. E seu âmbito de competência é ampla, que inclui a disciplina. Nos concílios, a sinodalidade não se reduz a caminhar juntos, senão que chega a decisões compartilhadas. No caso de um concílio plenário nacional, a competência abrange a todas as circunstâncias eclesiásticas de um país. Daqui a sua importância. Os concílios plenários regionais, enquanto a Igreja Metropolitana, a província, se chama hoje, os concílios plenários são mais recentes e compreendem aos bispos de um país ou um grupo de países, onde é importante uma coordenação pastoral. No caso do concílio plenário, o território é o mesmo da Conferência Episcopal. No entanto, tem tido poucos concílios plenários nacionais. Poderíamos falar o de Brasil, do Chile, da Argentina, Filipinas, Equador, antes
do Concílio Vaticano II. E depois, um em Filipinas, um em Tailândia, um em Venezuela e na Austrália, 4. E se está preparando o 5º Concílio Plenário de Austrália. O peculiar é seu caráter legislativo. No entanto, uma obrigação obrigatória. Isso por quê? Porque nenhuma diocese é uma realidade isolada, fechada, senão que tem relação com outras dioceses. A globalização nos faz que estejamos próximos uns dos outros, que as informações sejam conhecidas. E essa realidade também está na igreja. Por isso é urgente que os bispos promovam uma autêntica pastoral de conjunto a nível provincial e também nacional. É necessário chegar a consensos. Claro que há que respeitar a autoridade pessoal de cada bispo e é importante contar com decisões que permitam que a comunhão se realize em ação pastoral. A força que tem tomado leva a uma profundização uma tarefa primordial será a dialética entre a autoridade pessoal de cada bispo e o exercício coletivo da autoridade através das conferências episcopais. O concílio plenário continua sendo um instrumento canônico que permite integrar. Aqui é sua importância. E quais foram as motivações para celebrar em Venezuela? Foram duas, essencialmente. Em 1998, se comemorava os 500 anos da chegada da fé na Venezuela. Também o grande jubileu no ano 2000 da encarnação. Também o Sínodo sobre a América, em 1997. 2 anos depois, o Papa pôde publicar a exortação da Igreja na América. No entanto, havia um ambiente de sínodo na América Latina. No entanto, tem que dizer também que não era fácil. Se respirava um ar desconcertante na América Latina. Uma inquietude pastoral proveniente da Síndrome Santo Domingo, justamente promovida pela Conferência do CELAM de 1900 corria um mar de suspeitas paralisante. No meio desse contexto, decidimos realizar um concílio. Não se queria reduzir a jubileus, as celebrações festivas, queria uma renovação pastoral com grande alcance. A consulta que se foi feita é que se abordasse temas pastorais. Como si esta fuera solo aplicación pasiva y no exigiera una hermenéutica bíblica, teológica, social y no condujera a una proyección moral personal. Então, o nosso concílio teve 3 fases: a antepreparatória, a preparatória com 2 anos e a celebrativa, que durou 6 anos. E o pós-concílio, que está em fase de aplicação. No entanto, temos que dizer que foram 10 anos de processo conciliar, de aprendizagem sinodal. E o significado queremos compartilhar. Que experiência vivemos no concílio? Várias experiências sinodais, entre elas a de ser uma igreja católica, uma igreja enquanto assembleia para todos.
Nas 6 sessões que duraram o concílio, tomamos parte muitos sujeitos. Na primeira sessão, 19% eram bispos, 33% eram sacerdotes e 22% eram religiosos e religiosas. E 71%, 24%, desculpa, eram leigos. 53% eram mulheres, uma cifra muito significativa. Então, por esse caráter plenário, estiveram apresentados todas as instâncias e setores eclesiais: bispos, sacerdotes, diocesanos, religiosos, retores de seminários, religiosos, membros de institutos seculares, movimentos de apostolado secular, seglar. Nos participantes tinham pessoas muito simples, populares, indígenas, mas também profissionais, médicos, advogados, comunicadores sociais, engenheiros, educadores. Pessoas muito diferentes por sua vocação. Diferentes na idade, na espiritualidade, na mentalidade e também na sua formação. Uma das primeiras coisas que tivemos que fazer foi romper os medos iniciais. Havia um ambiente de temor, um certo medo inicial por prejuízos, por temores, por desconfiança. Na primeira sessão tinha muitos temores, entre eles dos bispos com respeito aos sacerdotes. Progressivamente, a Assembleia se desenvolveu em um clima de grande liberdade, igualdade de participação. Para alguns, não estava marcada essa fronteira, ou essa liberdade de expressão. Havia prejuízos entre sacerdotes, diocesanos, prejuízos que vinham dos diferentes movimentos, animado por um carisma e espiritualidades diferentes. Preconceitos que distanciavam um dos outros e que causavam uma certa hostilidade. Um preconceito excessivo por as diferentes categorias dos indivíduos, que não podia superar as barreiras do protocolo. E revelava nas primeiras sessões essas diferenças. A partir da terceira, isso se rompeu e passamos a um clima mais familiar, menos artificial, próprio de uma igreja em comunhão. Alguns processos que vivemos, nos reunimos, viemos de todos os cantos dos países. El día de la llegada y de la inscripción significa dar rostro y color a los nombres de las participantes recogidos en las listas de la Secretaría. Cada nombre era una persona con una historia bien interesante. Cada nome era uma experiência familiar. As reuniões plenárias mostraram as primeiras realidades do que é a igreja, uma reunião, uma assembleia. O segundo processo foi nos reconhecer. Quando chegamos, não nos conhecíamos. E tratando de uma assembleia plural, aos poucos nos fomos identificando a que comunidade, o que pensávamos ou o que fazíamos. E era necessário nos conhecer. E depois nos aceitamos. Eu posso conhecer ao outro em sua diferença e eu posso aceitar as diferenças internas. A igreja não é um partido único. O Espírito Santo necessita dessa variedade. Então, fomos aceitando essa diversidade. Um quarto foi compartilhar. Quando já nos aceitamos e nos conhecemos, é mais fácil compartilhar. Que não é impor a minha visão, mas é escutar ao outro.
buscar a unidade na diversidade, sabendo que há mais coisas que nos unem que nos separa. Oportunidades para compartilhar experiências, vivências. E no último, eu digo que nos queremos, pouco a pouco, sem dar conta, começamos a respeitar a diversidade e a nos ver, a nos querer. E quando nos encontramos todos juntos, podíamos então nos cumprimentar, abraçar, conversar, que é uma prova de querermos, que nos reunimos no amor de Cristo e vivemos essa comunhão, unidos, nos lançamos à missão encomendada. Outra experiência bonita foi a experiência de Deus. Vivemos o concílio como uma vivência espiritual. Reunião, motivo de fé. E nos colocamos em uma grande harmonia, em um canto único de alabança à unidade. Fomos ao encontro com uma experiência espiritual, marcada por momentos de oração, de eucaristias e retiros, fazendo um discernimento espiritual, buscando a Deus, sentindo o seu espírito e presença, perguntando o que nos pede, como pessoas e como comunidade. Vivimos também uma experiência nesse caminho, sempre com uma imagem da caravana. Permite que vão adiante, vivendo as ameaças dos animais. Vai muita gente na caravana, vai alguns adiante, marcando o passo, outros vão abrindo os caminhos, outros vão conseguem abrir os caminhos, outros vão atrás acompanhando, para que os demais não se percam. Alguns têm essas ideias criativas. Outros seguem caminhos abertos. Outros vão mais atrás acompanhando a los que não logram seguir o passo. Alguns têm ideias criativas e audáces, atitudes proféticas. Na igreja tem de tudo. Mas são os profetas e mártires os que regam a igreja com a sua voz, com o seu sangue, e alimentam a esperança, fazendo ver o horizonte final. No concílio, queremos apreciar limites e defeitos da nossa igreja, como quando a família se reúne para sair também. Nossa igreja é uma comunidade divina, humana. Temos conhecido as fortalezas, mas também as fraquezas da nossa igreja. Nos descobrimos como uma igreja em caminho. Podemos falar de uma metodologia sinodal. O concílio começou com uma consulta ao povo de Deus, que tinha como finalidade o sentir da igreja, da sociedade de Venezuela, sobre a mesma igreja. Identificar a temática conciliar. A primeira consulta foi muito aberta, que considera importante para considerar a vida. E a partir daí, sistematizar. As respostas foram processadas. Uma síntese interpretativa. Os que têm respondido são membros da igreja, se sentem responsáveis. Por isso, quando falam da igreja, diz nós, afirma que deve denunciar a injustiça, deve evangelizar, dar preferência aos pobres, deve sair e ver a realidade dos irmãos. E aí tem que ter uma formação dos formadores. Falta unidade de critérios. Os leigos pedem participar em tudo. Querem formação, muita formação, que os motive dentro de uma pastoral. Querem pastores, querem bispos, religiosos íntegros.
Querem sacerdotes que prediquem com seriedade, preocupados com a fé. A partir dessa primeira consulta, se conseguiu uma organização através de diferentes visões, foi identificando os temas. Um passo adiante foi passar de um núcleo temático a um núcleo problemático. Os problemas são para resolver. Na vida encontramos problemas que querem respostas pastorais. E o conselho tem que tratar dos núcleos problemáticos de uma igreja que quer resposta. Se optou por uma linha pastoral em Cristo, que nos faça perceber a importância da comunhão e procurar esse serviço solidário. Interessante foi que a segunda consulta pediu que foi feita em assembleias paroquiais, que foram mais propostas operativas. Se promoveu uma metodologia de participação oferecendo a organização diocesana, procurando respostas comunitárias, experiências novas e propondo sugestões. As paróquias se organizaram para procurar respostas. As dioceses se organizaram, depois as assembleias provinciais. No entanto, há que dizer que nem tudo estava claro, nem todas as dioceses trabalharam da mesma maneira e nem todas viveram o mesmo processo. Finalmente, pode dizer que quando nos reunimos, havia muito que aprender. No entanto, não estava nada claro. Fomos caminhando e aprendendo, buscando novos estilos, novas búsquedas. Isso foi muito interessante. Sentar para avaliar. E se chegou a um consenso, ao início de cada sessão, se apresentava um documento. Todos os participantes tinham voto. Depois dessa apresentação, abria uma primeira discussão. Se apresentava a opinião, e logo depois da intervenção, se o seu documento seguia para que se fosse apresentado no ano seguinte. Alguns documentos foram recusados várias vezes. É muito interessante que os bispos, depois de ver escutado as assembleias e as votações iniciais do documento, os bispos respeitaram esse sentido que havia surgido nas votações consultivas. Isso é muito importante, porque os bispos estavam dentro da Assembleia. E isso facilitou que as votações estivesse com 25% dos votos, com uma ideia de fazer caminhos juntos. Isso nos levou, de alguma maneira, a viver alguns processos, a descobrir, a mentalidade de descobrir que o que é importante é a conversão de uma igreja povo de Deus piramidal, de uma participação corresponsável, que sai do individual ao trabalho em equipe, de uma igreja operativo para uma cultura de planejamento, de uma isolada a uma participação provincial. Assim que tem iniciado e é um processo que tem que continuar. As conquistas são frágeis e faz falta reafirmar e renová-las.
E há que reafirmar o compromisso e continuar adiante. Desde agora, podemos dizer que temos algumas propostas importantes. O concílio, eu diria que todas as propostas, eu acho que 3 podem ser muito novidosas. A primeira, conseguir projetos eclesiais nacionais. É importante que a Conferência Episcopal, que a Conferência Religiosa, que os organismos de igreja trabalhem em conjunto. É importante que a igreja receba esse impulso para que seja órgão de toda a igreja, um lugar de diálogo, de acompanhamento e compromisso de todos os católicos envolvidos em cada área. Quanto nos custa trabalhar juntos e o espírito sinodal? Então, convida para elaborar projetos que superem essas áreas, inclusive com a participação dos organismos e organizações da sociedade e do Estado. Segundo a metodologia, a participação, que pediu impulsionar assembleias periódicas com a participação do clero, da vida consagrada, dos leigos, e que assembleias nacionais de pastoral seja protegida. Já temos realizado a primeira assembleia, estamos no processo da segunda assembleia. Uma riqueza que a igreja possa impulsionar em uma Assembleia Nacional de Pastoral. E se criou o Conselho Assessor Nacional de Pastoral, um conselho constituído por diferentes pessoas, bispos, sacerdotes, religiosos, leigos, representantes dos diferentes dos diáconos, dos indígenas. É uma formação que se propõe a investigação de formação. Um organismo assessor para desenhar políticas e estratégias, para ajudar uma autêntica pastoral de conjunto. Um organismo que se está revelando. Um organismo que está revelando para acompanhar cada diocese. O desafio é continuar e aprofundar o espírito e a metodologia sinodal. Mas é caminhar juntos, construir fraternidade e amizade, vencer a tentação do individualismo, assumir a missão em comum, chegar a decisões consensuadas e compartilhadas. Com razão, podemos afirmar que o Concílio Plenário de Venezuela tem sido uma boa experiência sinodal de reforma eclesial. Deus está conosco e nos tem permitido essa experiência sinodal, que pode ser compartilhada e tem sido posta como uma boa prática. Muito obrigado. Certamente, essa experiência tem sido uma experiência muito bonita. O Concílio Plenário é importante o que temos conseguido.